Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã. A graça é a confiança em Deus. A graça e a confiança em Deus. Nosso versículo inicial se encontra em 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 4, tá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3, 4. Antes de nós lermos, eu vou me dirigir rapidamente aos irmãos que estão vendo pela gravação. Quero convidar você que está pela gravação a se inscrever em nosso canal no YouTube. Aqui embaixo do vídeo tem um link de se inscrever, o botãozinho, né? Se inscreve e marca o sininho para você estar sempre em contato com o nosso conteúdo. Leia os nossos livros gratuitamente. Aqui embaixo do vídeo tem um link da livraria, pode ler gratuitamente, baixar, imprimir, fica à vontade, tá? Os nossos livros estão disponíveis para todos vocês, tá bom? Nós temos também estudos em áudio, tá no Spotify, tá no Google Podcasts, tá no iTunes, fica à vontade para você ouvir lá também, né? Os nossos estudos em áudio, tem o nosso portal, o endereço está aí na tela. Conheça o nosso trabalho, acesse em nome do Senhor Jesus, tá? Eu convido você a ser um patrocinador do nosso trabalho, caso você deseje fazê-lo voluntariamente. Se você gosta do nosso trabalho, acha que ele merece o seu apoio, então seja um semeador voluntário. Aqui embaixo do vídeo no YouTube também tem um link. Seja um semeador, tá? De antemão, fica a nossa gratidão pelo seu apoio. 2 de Coríntios 3, versículo 4. Vamos lá. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo santo e amado, eleitos, abençoados com todas as bênçãos, povo de propriedade exclusiva de Deus, amados do Pai, igreja sem ruga e sem mácula, irrepreensíveis diante do Senhor. O Evangelho da Graça, ele nos dá muitas coisas boas, né? Quando ele nos é revelado, ele traz muitas coisas boas para o nosso entendimento, nos posiciona de maneira maravilhosa, né? Porque nós entendemos quem somos de fato diante de Deus. Então a revelação, eu sempre digo que a revelação do Evangelho da Graça, ela é a maior bênção que uma pessoa pode ter manifestada na vida dela, nesta vida terrena, né? Quando a graça é revelada, é uma bênção maravilhosa que se manifesta, é um privilégio grande, porque esse evangelho maravilhoso, ele traz esse entendimento de quem somos, né? De onde viemos, para onde vamos, quem somos diante de Deus, qual é a nossa posição, né? E isso acaba trazendo a genuína e verdadeira confiança em Deus. É interessante você observar isso. E essa confiança em Deus vem exatamente de Cristo, do que Cristo fez. Nós acabamos de ler o Paulo falando, veja, eu estou pegando esse versículo, eu estou de propósito retirando ele do contexto, tá? Eu estou pegando emprestado, né, do contexto, porque aqui o contexto é outro, né? O apóstolo Paulo está falando da posição dele, Paulo, diante da igreja, né? Está falando sobre carta de recomendação. Ele fala, eu por acaso preciso de carta de recomendação, né? Para vocês, ou seja, eu não preciso disso. Né? Paulo fala, eu nunca me ofereci, nunca... Ou seja, Paulo está dizendo, né? Está falando da posição dele em relação à igreja dos Coríntios. Né, que diferente de alguns que chegavam na igreja lá com carta de recomendação, dizendo que eram líderes, dizendo que eram mestres na palavra, havia muito isso lá, né? As pessoas até com olho grande em questões financeiras, né? Então iam até a igreja dos Coríntios com carta de apresentação, isso e aquilo. E Paulo fala, eu por acaso preciso disso em relação a vocês? Eu não preciso. Eu por acaso já me ofereci para vocês, já me exaltei, etc. É só você ver o contexto aí, né? Então Paulo fala, é por Cristo que eu tenho essa confiança. Paulo fala, vocês são a nossa carta. Eu não preciso de carta de ninguém, porque vocês, igreja de Coríntios, é que são a minha carta. É muito interessante o que Paulo fala. Ele fala, é por meio de Cristo que eu tenho essa confiança. Então eu estou pensando do contexto, porque eu não vou tratar desse contexto da carta propriamente, mas eu quero pegar o ponto que Paulo fala aqui. Porque ele fala o quê? Essa posição que eu tenho diante de vocês, Coríntios, né, é por meio de Cristo. E aí isso corrobora o que o próprio Paulo falou, né? Eu sou o que sou pela graça. Né? Ou seja, tudo que Paulo era e tinha, ele atribuía a Cristo.
Então, essa confiança que ele tinha em relação aos coríntios, ele atribuía a Cristo. É por Cristo, é por meio dele que eu tenho essa confiança em Deus. Então, a graça, ela faz isso, queridos. A graça, o evangelho da graça, faz você conhecer de fato e entender verdadeiramente o que Jesus Cristo fez por você, por mim, por nós. E uma vez que você entende isso, e você sabe que tudo que você tem espiritualmente, toda a sua posição, tudo que você é, vem de Cristo, então você direciona a sua adoração a Ele, a sua gratidão a Ele, e você entende, é por meio dele que eu confio em Deus. A graça, ela traz essa confiança em Deus, por você saber que foi Deus que enviou o seu Filho, e o próprio Deus, sabemos, se manifestou na pessoa de seu Filho, eles são um, né? Para que o Filho de Deus se manifestou? Pensa aí, para destruir o império das trevas, para cumprir a lei perfeitamente naquilo que a lei deveria ser cumprida, ou seja, não exatamente os mandamentos de homens, mas o espírito pleno da lei, os mandamentos, tudo foi cumprido em Jesus Cristo. E então, essa obra de Jesus substituiu a lei em nossas vidas, ela foi cumprida, os profetas foram cumpridos, e hoje nós vivemos pela fé. Isso é confiar em Deus. Entende? Então, quando o Evangelho é revelado, tudo isso vem à tona em nossa mente. Todo esse entendimento fica vivo em nós. Há uma transformação grande em nosso entendimento. E nós passamos a atribuir tudo a Cristo. Vocês podem notar, amados irmãos, que antes de vocês conhecerem a graça, vocês atribuíam, ou pelo menos a maioria de vocês, eu acredito nisso, a maioria atribuía as conquistas a quê? Aos seus próprios esforços. Pensa bem. O pastor dizia, olha, você está precisando de algo na sua vida? Faça a campanha. É ou não é, abençoado? Faz a campanha. Você tem 7 sextas-feiras para você vir aqui, você vai estar ou em jejum, ou então, sei lá, você traz um objeto para ser ungido, ou você vai receber um óleo abençoado na sua cabeça, ou uma água ungida vai ser aspergida em você. Eu já vi todo esse tipo de coisa, né? Eu já passei por todas essas campanhas, ou alguns segmentos chamam de correntes, né? Eu já passei por tudo isso. Campanha de Israel, campanha do milagre, campanha da bala ungida, campanha da vassoura da vitória. Eu já vi campanha do sabonete, do sabão em pó, sabonete também, do sabão em pó. Eu já vi, isso eu não participei. Essa eu não participei, minha esposa me lembrou aqui, mas eu vi a campanha do saquinho de ar abençoado. O pastor soprava, enchia um saquinho, desses de picolé de saquinho, né? A gente chama aqui de sacolé, né? Eu não sei como é que é na sua cidade. Tem cidade que chama de geladinho. Tem vários nomes. Esses saquinhos plásticos, o pastor enchia aquilo com ar. Ele assoprava, fazia um saquinho e falava que era o ar da bênção, o ar abençoado. E não é brincadeira não, eu vi. E tem muita coisa aí que eles inventam. Então as pessoas, elas vão se esforçando. Olha, eu tenho que estar ali então 7 sextas-feiras para pegar o saquinho ungido, abençoado, o sabão em pó, como eu vi, você vai lavar a sua roupa e a tua família vai usar aquela roupa vai estar ungida. Amado, e a pessoa entende que essas bobagens, essas infantilidades, né? Elas entendem que isso é que traz bênçãos, esse esforço dela em ir à denominação ali nessas tais 7 sextas-feiras, ou 30 sextas-feiras, ou domingo, né? Geralmente eles fazem a campanha sextas ou domingo. E sempre tem, amados, vocês podem notar, essas igrejas, a maioria, acho que trabalham assim, né? Uma boa parte das chamadas igrejas, uma boa parte trabalha assim. Sempre tem essas campanhas. Por quê? Porque isso atrai o povo é infantil. O povo não tem entendimento, então o povo acha que precisa. Né? E a Igreja Católica usa muito isso também, né?
Essa coisa de vem aqui receber a hóstia, o padre vai jogar uma água benta em você, sabe? Então a pessoa vai naquela esperança que aquele esforço vai abençoá-la, aquela campanha vai trazer prosperidade, que ela vai ser salva porque ela está em jejum, que o pastor mandou, ela subiu o monte. Sabe, esse tipo de coisa vai envolvendo o povo, né? E as pessoas vão sendo levadas acreditando que esse esforço, essa religiosidade, esse ato de fazer campanha, é isso que salva, é isso que abençoa. E ela acaba tirando a confiança que deveria ser plenamente em Deus. Porque, na minha maneira de entender, essas campanhas correntes, esses subterfúgios religiosos, são coisas que ficam entre Deus e a pessoa. A ideia deles é que esses tipos de movimento religioso aproxima a pessoa de Deus. Na verdade, não. É uma barreira entre Deus e a pessoa. Porque nós entendemos que nós não precisamos de correntes, campanhas, religiosidade, mandamentos de homens. A gente não precisa de nada disso. Nós temos uma relação direta com Deus por meio de Cristo. Somos o que somos pela graça de Deus. Isso é confiar em Deus. Então, amada, a graça nos liberta desses subterfúgios religiosos, nos liberta dos mandamentos, nos liberta dos paga-preços, das campanhas, para que nós confiemos plenamente em Deus. E essa confiança no Eterno Pai, ela tem dois aspectos muito importantes. O primeiro aspecto que eu vou tratar hoje, e que eu já dei aqui uma introdução, é justamente em relação ao abrir mão da religiosidade. Porque uma vez que você entende a graça, você compreende que não precisa mais de jejuns, né? Para poder ser abençoado, para poder ter comunhão com Deus. Sei lá, eles dizem que o jejum faz de tudo, né? Então ele dá comunhão com Deus, o jejum traz bênção, o jejum santifica, o jejum, sei lá, né? Inventam de tudo. Então, quando você entende que te é revelado que você não precisa disso. Ah, mas irmão Cristiano, por que eu não preciso de jejum? Porque você tem Jesus. Jesus ainda nos dias da sua carne, o que ele disse? Enquanto o noivo, no caso agora o esposo, né? Enquanto o marido está convosco, com a igreja no caso, não podem jejuar. Jesus falou, enquanto eu estiver convosco, não pode. Ou seja, a presença de Cristo substitui isso. O jejum tinha sua importância, é inegável que tinha, mas agora eu tenho Jesus. Percebeu? A minha confiança não está mais no jejum, ela está agora em Cristo. Se está em Cristo, está em Deus. Você vê que a graça traz essa confiança? Então, antes, a minha confiança, por exemplo, para eu ter comunhão com Deus, o que me foi ensinado, e que eu também ensinei durante muito tempo, é que para eu ter comunhão com Deus, eu tinha que comer um pedaço de pão na igreja e beber suco. Não é verdade? Ou algumas denominações dão vinho, né? É um pedaço de suco, um pouquinho de vinho. Então eu comia, fazia aquela cerimônia que eles chamam de Santa Ceia, que sequer existe na Bíblia. Essa cerimônia não existe isso, de Santa Ceia, tá? Mas eles inventaram isso aí. E dizem que se você não comer, você não tem comunhão. Então a minha confiança estava em quê? Em eu me preparar, olha as aspas voadoras aí, eu me preparar para tomar ceia. Então tinha que estar preparado, tinha que estar santificado. E o pastor ensinava, inclusive, que tinha que estar em jejum, porque a Santa Ceia geralmente era pela manhã. Pelo menos nas denominações que eu participei, a tal Santa Ceia era de manhã. Então você ia em jejum, porque você tinha que estar santificado. Você está percebendo que a confiança está tudo em você? Não, eu estou em jejum, eu estou preparado, eu vou participar. Uma vez que eu estou preparado, eu vou participar da cerimônia. E esse meu ato de participar é que me aproxima de Deus, é que me deixa em comunhão com Ele, e por aí vai. É uma confiança, na verdade, em obras mortas, em obras sem nenhum sentido. É uma religiosidade ridícula. Acho que não tem outra palavra, né, para dizer. E nós vivemos nisso, nessas coisas ridículas e absurdas, confiando nisso. Mas a graça te revela o quê? Não, amado, você não precisa de Santa Ceia, de jejuns, de abluções, de sábados de 24 horas, porque o seu sábado é Jesus.
Você não precisa de dízimos, você não precisa de nada disso. Você vive por fé. E aí você confia. Então a graça dá essa confiança maravilhosa. Ela nos liberta, meus amados, desse aprisionamento, eu diria, inclusive, que isso é uma forma de roubar a glória de Deus. Porque quando você atribui as bênçãos que você pensa ter, né, na sua vida, no meio da religião, né, como a salvação, por exemplo, que eles pensam que tem, mas ao mesmo tempo não tem, hoje está salvo, amanhã não está, é uma confusão. E quando dizem que estão salvos é porque eles se esforçam, etc. A graça te liberta de tudo isso e coloca você confiando em Deus. Você é salvo? Aí você em graça diz, eu sou salvo. Por quê? Porque você jejua muito? Porque você faz Santa Ceia? Porque você cumpre a ordenança? Não, porque eu confio em Deus. A salvação está totalmente nas mãos dele. E eu confio nele, nas promessas dele. Ele disse que nenhum dos que pertencem a ele seriam arrebatados das mãos dele. Então eu confio nisso. Você entende onde está a sua confiança? Eu não confio na cerimônia que o pastor atribuiu que eu tenho que fazer. Eu confio em Jesus. A graça nos liberta desses medos. Por que hoje você que em graça não tem medo de perder salvação? Não tem medo de um inimigo imaginário, né, que pode te matar, fazer acontecer? Por que você não tem? Porque você tem revelação. Você confia em Deus. Você sabe que Deus está ao seu lado, a seu favor. E você descansa. Por isso que a graça, amados, nos retira da condição de malditos para benditos. Ah, mas irmão Cristiano, essa palavra é forte. Ué, amado, eu posso fazer o quê? Eu tenho que falar a verdade. Quem está em obras da lei está debaixo de maldição. Eu vou ler para você que é novo na graça. Os irmãos mais experientes já conhecem, já leram muitas vezes. Mas para você que é novo, está chegando agora, observe bem esse versículo aqui, ó. Gálatas capítulo 3, versículo 10. No versículo 9 anterior, o apóstolo Paulo fala, né, que nós somos abençoados com o crente Abraão, os da fé. Tá? No evangelho é o seguinte, ou você é da fé, ou você é da lei. Entende? Ou é fé, ou é lei. Então, no versículo 9 ele diz, os que são da fé são abençoados. Agora, veja os que estão na lei. Todos aqueles, pois... Todos, né? Está escrito aqui aí? Todos, não é isso? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Observe aí na tela o que está sublinhado. O que está em azul e o que está sublinhado. Observe aí. Os que são das obras da lei estão o quê? Debaixo de maldição. Por quê? Porque a pessoa não permanece em todas as coisas. Ninguém consegue permanecer. Entende? E aqui, obra da lei, está incluído tudo, hein? Porque tem um segmentozinho aí que diz que não, aqui são os mandamentos de homens. Você tem que seguir a Torá. Na letra. Então você não pode comer carne de porco, você não pode fazer isso, e não pode fazer aquilo, porque... Tem uma tal de um grupo aí que defende isso. Só que a obra da lei é lei. Não existe separação. Não existe esse negócio de lei cerimonial, lei moral. Lei é lei. O apóstolo Paulo, quando fala da lei, ele chama a lei de ministério de morte e de condenação. E o que Paulo diz? Olha, o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Pegou? O que foi gravado com letras em pedras? Não foram os 10 mandamentos?
Ministério de morte e de condenação. Você vai basear a sua vida nisso? Em mandamento escrito em letra? A palavra diz que a letra mata. Então não cai nessa de, não, obra da lei são aquelas cerimônias que os homens inventaram, mas você tem que seguir. Não, amado. Ou é fé ou é lei. Não existe lei dividida. Ou é lei 100% ou é fé 100%. Porque o que foi gravado com letras em pedras é ministério de morte e de condenação. Não é o Cristiano França que está falando isso. É a palavra do Senhor. Você está vendo do que a graça te livrou? Antes você estava submetido a obras da lei disfarçadas de obras da graça e colocando a sua vida sob a maldição. Mas a graça te revelou, te retirou do meio disso e fez você compreender plenamente a sua posição. Você deixou de confiar naquelas obras que te colocavam debaixo de maldição e passou a estar como você realmente é, um abençoado. Isso fez você confiar em Deus, de modo que você abandonou essas obras. Então, o ato de abandonar jejuns, Santa Ceia, pagar preço, guarda sábado, isso e aquilo. O ato de abandonar não é rebeldia. Quando você fala para um judaizante, né, pessoal da Torá aí, ou mesmo o pessoal do sistema aí tradicional, católico, assembleia, batista, quando você fala para esse povo, né, que você saiu, que você não está debaixo da lei que eles estão, eles não aceitam. Não, o que nós vivemos aqui não é lei. Mas dá dízimo, faz jejum, alguns guardam sábado, outros comem a Páscoa, né, que eles chamam de Santa Ceia, que essa Santa Ceia nem sequer existe, é uma figura, é uma caricatura muito mal feita da Páscoa, eu diria, né? É uma falsa Páscoa que eles fazem, eles chamam de Santa Ceia, mas não deixa de ser a Páscoa judaica. No mínimo é inspirada nela. Então você vê que são elementos da lei no meio da igreja. Elementos da lei no meio da igreja. E diz que não está debaixo da lei. Então, a pessoa submetida a essas obras, a pessoa não confia plenamente no Espírito de Deus. Porque ela entende, por causa do engano, que ela precisa dessas obras, pagar preço, fazer acontecer, porque senão... Tem sempre um senão, né? Não, irmão, se eu não fizer, eu vou perder a salvação. Se eu não fizer, quando Jesus voltar, eles pensam ainda que Jesus vai voltar no futuro, sabe-se lá quando. Quando ele voltar, eu posso ficar, irmão cristiano. Por isso que eu tenho que viver ali, irmão cristiano. Seguindo o mandamento do pastor, no jejum, no sacrifício, e naquilo outro. Ou seja, a confiança dele está nisso. Não está na graça. A confiança da pessoa não está na obra que foi feita na cruz e na ressurreição. Não. Então, abençoados, essas obras da lei nos fazem viver longe da confiança em Deus. Mas o Evangelho da Graça retira essas obras de nossas vidas e nos faz confiar plenamente na graça. Nos faz entender que nós temos que viver submetidos a uma nova aliança. Uma aliança plena, completa. É aquilo que diz a palavra na carta aos Hebreus, né? Que se aquela primeira aliança tivesse sido perfeita, se ela não tivesse defeitos, não se teria buscado lugar para uma segunda. Por que o Senhor buscou estabelecer a segunda e definitiva aliança? Porque a primeira foi defeituosa. Então as pessoas estão envolvidas com a lei, achando que estão na graça e colocando toda a sua confiança nisso. E o que é pior, além dela colocar confiança em suas próprias obras, em seus supostos méritos, mas tem uma coisa pior, a pessoa confia ainda no pastor. Eu sou abençoada porque o pastor colocou a mão na minha cabeça. Eu sou abençoada porque o padre jogou uma água. O padre é um homem muito santo. O papa é o pontífice. E o papa estendeu as mãos e mandou uma bênção, eu sou abençoada. As pessoas vão confiando nisso. Não, amados.
Eu louvo a Deus que a nossa confiança está em Cristo. Por meio do Evangelho, por meio da revelação, o Senhor estabeleceu uma nova aliança e nos colocou como ministros dela. Pela misericórdia de Deus, eu estou aqui ministrando essa graça, para que você que está me assistindo possa colocar sua confiança totalmente em Deus, não mais em obras da lei. 2 Coríntios 3, mais uma vez o versículo 4, eu vou ler até o 6 agora. 2 Coríntios 3, 4, mais uma vez. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Como eu falei, é por meio de Jesus. Nós confiamos em Deus por meio de que Jesus fez na cruz. Então a minha confiança não está em obra da lei, em sacrifício, isso e naquilo. Ela está em Deus por meio de Cristo. Aí Paulo fala no 5. Não que sejamos capazes, olha aí, ó, por nós. Está observando Paulo retirando dele o mérito? Percebeu? Ao contrário do que a religião faz, que coloca o mérito todo no homem, o Paulo está tirando o mérito dele. Ó. Não que nós sejamos capazes, por nós mesmos, né, de pensar alguma coisa sequer. Olha que tremendo. Como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus. Vem de Deus por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Ou seja, por meio do que Jesus fez, por meio da graça. E aí, no versículo 6 diz: o qual, Deus, né, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Olha aí, ó. Não da letra. Opa, olha aí que eu acabei de falar. Tem gente ensinando o povo a viver na letra. Tem que obedecer a Torá, os 10 mandamentos, porque... Mas, irmão, está escrito que foi gravado com letras em pedras, é um ministério de morte e condenação. Não, mas veja bem, isso foi um erro de tradução. O pessoal judaizante, o pessoal da Torá aí, eles criaram até uma Bíblia própria para eles. Pode deixar o versículo ali na tela, não tem problema não. Eu já vou voltar nele. Eles criaram uma Bíblia só para eles. Não, porque a tradução está tudo errado. Paulo, na verdade, era a favor da lei, que os gentios cumprissem a lei. Sabe? Paulo não era contra. Mas aqui está escrito que Paulo, lê a carta aos Gálatas. Não, está tudo errado a tradução. Aqui a nossa Bíblia que está correta. É tremendo, né? Você tem que fazer uma Bíblia própria sua para você fundamentar suas heresias, perdão. É irônico. Mas é verdade. Eles criam Bíblias próprias para dizer que o povo tem que viver debaixo da lei. Não, porque está tudo errado, está tudo errado. Está tudo errado, né? O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra. A letra que foi gravada em pedra. Está escrito, filho. Mas do Espírito. Está vendo que o Novo Testamento é do Espírito e não da letra? Ou você vive na letra, filho, ou você vive no Espírito. Se você está na letra, a sua confiança não está em Deus. Porque a letra exige que você tenha méritos. Exige que você pague o preço, que você cumpra mandamentos. Você está entendendo? Só que nós vivemos no Espírito. Nós somos conduzidos por Ele. Paulo diz, os que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei. Paulo fala isso, amado. Ou seja, quem é guiado pelo Espírito está plenamente confiando em Deus. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Percebeu aí ou não? Notou, né? Percebe que você está numa nova aliança que não tem nada a ver com letra. E que a sua confiança em Deus é baseada nisso. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Ou seja, por meio do Senhor Jesus, da capacidade de Jesus, do que Ele fez no Calvário e ao ressuscitar. A minha confiança está nisso. Então eu descanso. Eu não vivo mais em obras da lei. Eu sou abençoado. Nós somos, né? Porque se eu me coloco debaixo de obra da lei, eu estou me colocando debaixo de maldição. Então, ou você vive na fé, ou você vive em obra da lei.
Quem está confiando plenamente em Deus, abriu mão da obra da lei. Já descansou. Como diz em Hebreus, no capítulo 4, né? Descansou das suas obras como Deus das suas. O descanso é isso, é você descansar e entender. Eu confio em Deus. Eu sou salvo pelo que Jesus fez. Eu sou um abençoado pelo que Jesus fez. Eu sou espiritualmente pleno pelo que Jesus fez. Isso é confiar em Deus. Por isso Paulo fala em Gálatas 3:12. Ora, a lei não é da fé. E aí? Mas o homem que fizer estas coisas, ou seja, as obras da lei, por elas viverá. Está vendo? Você tem dois caminhos. A lei não é da fé. Então, ou você vive na fé, ou você vive na lei. O homem que fizer estas coisas, ou seja, que viver em obras da lei, vai ter que viver por elas. Se você vive em obras da lei, logo você não confia em Deus plenamente. A sua confiança não está baseada em Deus, mas no que você pratica. Isso é inevitável, queridos. Porque, olha só, raciocina comigo. A lei não é da fé. Então, se você vive em obras da lei, logo você não está vivendo a fé. E fé é o quê? Fé não é confiança? Percebe que viver na lei obrigatoriamente faz você confiar em suas obras e não na fé? E não em Deus? A graça, viver na graça é confiar em Deus verdadeiramente. Então você que está novo na graça, está chegando agora no Evangelho, louvado seja Deus por isso, entenda que agora sim você confia em Deus. Porque você está livre dos mandamentos de homens, das ordenanças, da letra, você vive agora pelo Espírito. Letra mata, o Espírito traz vida. Porque a lei, que é a letra, não é da fé. Fé é confiança. Então você não pode estar na lei e ao mesmo tempo confiar em Deus. Não. Uma confiança plena é uma confiança que vive totalmente da fé manifestada nesse novo pacto. E é interessante isso, eu já falei isso algumas vezes, mas para aquele irmão, para aquela irmã que nunca ouviu, eu vou falar, vou repetir essa história. Uma vez eu estava conversando, isso há muitos anos, né? Nem sonhávamos em ter ministério, nada disso, mas eu já defendia a graça. A gente vem defendendo essa palavra há pelo menos 20 anos. E em uma dessas minhas andanças aí defendendo a graça, eu tive uma conversa com uma pessoa pentecostal uma vez, né? Com todo respeito, tá? Não estou aqui para debochar de ninguém. Eu estou fazendo uma constatação. A pessoa era pentecostal e eu fui conversar sobre a graça. E eu falei disso. Não, amado, nós temos que confiar em Deus. Na graça agora. Sabe, não temos mais que viver em obras da lei. A graça nos livra disso. A fé nos livra disso. Eu estava explicando, né, conversando sobre essa relação da graça com a fé, com a confiança. E a pessoa falou assim para mim, não, Cristiano, seu pensamento está errado. Porque para você fazer a obra... E quando a pessoa falava em obra, ela se referia aos jejuns, ao monte, aos sacrifícios, aos mandamentos, às proibições, etc. A pessoa diz assim, tem que ter muita fé para você cumprir essas obras aí, que você diz que são obras da lei. A pessoa falou assim para mim. Você vê que a pessoa, infelizmente, não tinha noção nenhuma. Ela entendia que a fé dela a levava a praticar as obras. Ou seja, ela achava que ela era dizimista, que ela jejuava, que ela pagava o preço, que ela sacrificava, fazia campanha, etc. Tudo porque a fé levava ela a fazer aquilo. E eu falei o contrário. Eu falei, não, é o contrário. Quando você tem a fé genuína, você abre mão de tudo isso. Foi um embate terrível, né? Infelizmente, a pessoa nunca recebeu esse entendimento. Mas isso não é só pentecostal, não. Outros segmentos chamados de cristãos também. Felizmente, né, amado? Agora, quando você tem revelação da graça, você entende. Não, eu confio em Deus, eu não preciso de nada disso. Eu descanso das minhas obras, assim como Deus descansou das dele. Então, ainda que inconscientemente, e na maioria das vezes é de forma inconsciente, quem se utiliza de obras da lei não está confiando em Deus plenamente. Ela não confia em Cristo no que Ele fez, então ela acha que tem que jejuar para ser salva, tem que pagar preço, tem que fazer isso, fazer aquilo. E qualquer deslize ela perde a salvação. Isso é uma vida de inferno, amado. E eu vivi essa vida
Muitos de vocês viveram também, minha esposa viveu também, a minha mãe viveu também. Durante muitos anos, essa vida de inferno. Todo dia você perde salvação, todo dia vive com medo, desesperado. Por quê? Porque você não confia em Deus. Você pensa que confia, mas não confia. Porque se você acha que a salvação se perde, então você não confia que Ele te salvou. Entende? Se você acha que tem que jejuar para ser santo, então você não confia que Ele te santificou. Se você acha que tem que comer um pedaço de pão na chamada igreja, para você ter comunhão com Deus, então você não confia que o Espírito Santo habita em você, que você já tem plena comunhão nele. Você percebe que a graça te dá plena confiança em Deus e te livra dessas maldições todas? Então a graça traz plena confiança em dois aspectos, como eu falei. O primeiro aspecto é esse, em relação às obras da lei. É confiar no que Jesus fez e viver descansando. Em relação às obras da lei, em relação à religiosidade. E o segundo aspecto, que a confiança que a graça traz, é em relação também às circunstâncias da vida. É importante você entender que é fundamental você confiar. Às vezes, amados, a circunstância bate forte. Isso serve para todos, para mim, para minha esposa, para você que está aí. Todos nós podemos, vez ou outra, viver circunstâncias difíceis. Eu não vou aqui mentir e tapar o sol com a peneira, como se diz, né? Eu não vou florear o assunto, eu vou falar a verdade. Muitas das vezes a circunstância vem. Mas uma coisa fundamental para você ultrapassar e vencer uma circunstância difícil é você confiar. E às vezes a gente tem que aprender isso na prática, né? Seria muito bom se nós aprendêssemos isso apenas na teoria. Né? Se você pudesse só ouvir e viver isso. Se esforce, amado, para isso. Para você ouvir e colocar em prática. Porque aprender as coisas na prática é muito mais doloroso, né? Bom, o importante é aprender, seja na teoria, seja na prática. Mas é bom você ouvir e colocar em prática. Confiar em Deus é isso. É confiar por meio de Cristo, por meio do que Jesus fez. Primeiro, confiar em relação às obras da lei, em relação à religião. Você abre mão de tudo isso porque você confia. Em segundo lugar, você confia em Deus em meio às circunstâncias. Muitas das vezes elas batem forte, mas a base de tudo para você ultrapassar as circunstâncias, antes de tudo, é confiar. Provérbios 16, 20. Olha só. O que atenta para o ensino, acha o bem. Algumas versões dizem o que atentam para a palavra. Mas basicamente, esse versículo ele é bem diferente, né, em algumas versões. Mas basicamente o que ele quer dizer é isso aqui. O que se atenta para o ensino, acha o bem. É o que eu acabei de falar, é você aprender por meio da teoria do ensino. O que atenta para o ensino, acha o bem. Então, amados, atente-se. Agora veja, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Em algumas versões aparece, esse é bem-aventurado. É a mesma coisa, né? Os que confiam no Senhor são bem-aventurados. Percebe? Tremendo, amado. Confiar em Deus é muito bom, vale a pena. Nos dois aspectos, em relação à obra da lei, em relação às circunstâncias. Salmos 20, versículo 7. Nova versão internacional. Salmos 27. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Que maravilha, hein, amado? Hein? Você confia em carro, cavalo, no braço forte? Não, confia em Deus. Braço forte do homem, que eu digo, né? Confia em Deus. Mateus 6, versículos 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? 32. Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Quem não conhece Deus, nesse contexto agora,
Aqui algumas versões parecem gentios, né? Pagãos, ou seja, pessoas que estavam fora do conhecimento de Deus. Atualmente, em nosso contexto, são as pessoas que não conhecem a graça. Esses correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe. Está percebendo? Deus sabe. Vale a pena confiar em Deus? Na minha opinião, vale muito. E confiar nos dois aspectos. Em relação à obra da lei, você abrir mão de tudo isso, religiosidade, mandamentos, etc. Vale muito a pena confiar em Deus, descansar e abrir mão de tudo isso. Mas também descansar em meio às circunstâncias. Você está preocupado hoje? Amado, veja bem, isso é normal. Eu também fico muitas vezes. A circunstância realmente às vezes bate forte. E o seu irmão Cristiano França aqui também sente na carne. Eu não sou nenhum super-herói, não. Só que vale a pena confiar. E nós seguimos lutando aqui em nosso trabalho porque nós confiamos. Vale a pena confiar. A graça nos dá base para isso. Para nós confiarmos em Deus por meio de Cristo. De modo que venhamos abrir mão de toda a obra da lei, toda a religiosidade. E para que venhamos descansar em circunstâncias. Filipenses 4:6. Isso é um clássico também, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. Isso aqui é difícil, amado. Hoje vivemos em tempos de muita ansiedade no mundo. Mas há uma palavra aqui de conforto do Evangelho para a tua vida. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, ou seja, a oração é o pedido, é falar com Deus. A súplica é a insistência. Está vendo? Muitas das vezes você ora, você de repente recebe imediatamente. A vontade de Deus funciona quando Ele quer e como Ele quer. Às vezes você ora e você é ouvido, mas muitas das vezes você tem que insistir. São as súplicas. Mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, ou seja, tem que ser grato a Deus, apresentem seus pedidos a Deus. Olha que palavra linda e maravilhosa. Apresente o seu pedido a Deus, amado. Nós já temos tudo do ponto de vista espiritual. Estamos completos. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Mas se há algo nessa vida material que você ainda almeja, que você ainda deseja para completar a sua vida do ponto de vista material, não é errado você pedir, não. Aqui, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, se for preciso, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. A nossa confiança em Deus nos dá um grande galardão. Ou seja, confiar em Deus nos traz recompensas. Você é recompensado quando você confia em Deus. Hebreus 10:35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Não rejeite confiar em Deus. Porque ela tem grande e avultado galardão. Confiar em Deus é algo recompensador. Seja qual for o sentido, seja qual for a circunstância, seja qual for o contexto. Aqui o contexto ele é específico de Hebreus, né? Mas eu estou usando esse versículo de propósito e tirando ele de propósito do contexto para aplicá-lo em qualquer que seja a circunstância, porque você pode aplicar. Seja qual for a sua confiança em Deus, você vai ser recompensado grandemente. Note que não rejeiteis a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então a recompensa para quem confia em Deus é grande.
Nós que estamos em graça, verdadeiramente confiamos no Pai. Entenda isso, é um privilégio, amado, para você hoje que está na graça. É um privilégio, porque hoje você pode dizer, eu confio em Deus. Antes do sistema, não. Eu confiava em jejuns, em paga-preço, em dízimos, em cerimônias, em lava-pés, e óleo na cabeça, e hóstia, e água benta. Eu confiava em tudo isso. Em campanha. Agora eu confio em Deus. Eu descanso nele. Amém ou não? Glória a Deus, né? Isaías 26, 34. Eu encerro com essa passagem maravilhosa. Oi? 3 e 4, né? Perdão. Isaías 26, 3 e 4. Conservarás em paz. Olha aí, amado. Conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti. Eu pergunto para você, amado irmão, a sua mente está firme no Senhor? Diga, sim, irmão cristiano, está. Então, amado, olha aí a promessa. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Eu tenho certeza, irmão, que aquele irmão que está em graça, que está submetido ao verdadeiro evangelho, este tem a mente firme no Senhor. Porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Eu digo para você, preciso dizer mais alguma coisa? Não. O versículo já disse tudo. Confia no Senhor para sempre, porque Ele, o Senhor, é uma rocha eterna. Amado, em graça você confia em Deus. Por isso que você abriu mão de obras da lei, de religiosidade, de placa denominacional. Você abriu mão de tudo isso. Você não precisa disso. Você confia em Deus. Você descansa nele. E se a circunstância bater a sua porta, é fundamental confiar. E como você viu comigo, quando você não rejeita a confiança, você tem grande e avultado galardão. Então confie em Deus, porque vale a pena confiar nele. E nós que estamos em graça temos toda a base. Somos verdadeiramente confiantes naquele que é digno, o nosso Senhor Jesus Cristo.